Alguma vez passou pela cabeça a ideia de um tribunal que simplesmente não fecha as portas? Nunca? Pois é. Em São Paulo, isso já virou realidade. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas regras do jogo do Fórum Digital, essa transformação gigantesca que trocou aquelas pilhas de papel por arquivos na nuvem. Vamos entender o que muda quando a justiça passa a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E essa é a grande pergunta, né? O que acontece de fato quando um fórum nunca fecha? A ideia de um sistema de justiça que está ali disponível o tempo todo parece incrível. Mas, ao mesmo tempo, isso levanta um monte de questões importantíssimas sobre prazo, sobre segurança e até sobre o que significa ter acesso à justiça. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, para começar, vamos ter uma noção do tamanho dessa mudança. Olha, não é só sobre digitalizar uns documentos e pronto. A gente está falando de uma verdadeira revolução. Uma que muda tudo, desde o jeitinho como um processo nasce até o último segundo de um prazo final. Bom, o coração de tudo isso é o tal do processo eletrônico. Pensa só nisso. Cada petição, cada documento, cada despacho do juiz, tudo isso agora existe unicamente como um arquivo digital. É como o artigo 1189 define. O processo inteiro agora mora na nuvem e pode ser acessado de qualquer lugar, a qualquer hora. Tá, mas se está tudo online, como é que fica a segurança? A resposta para isso é uma coisa chamada certificado digital. De acordo com o artigo 1192, toda e qualquer ação precisa de uma assinatura digital. É como se fosse a sua assinatura no papel, sabe? Só que com uma camada de segurança digital super robusta que garante que foi você mesmo e mais ninguém que assinou aquilo. E aqui a gente chega num ponto fundamental: responsabilidade. O artigo 1193 não deixa espaço para dúvida. Ele é super direto. A sua chave digital, a sua senha é problema seu. A lei é muito clara aqui. Aquela desculpa de alguém usou minha senha simplesmente não cola no fórum digital. A responsabilidade é inteira de quem tem o certificado. Ok, então a gente já entendeu os pilares de segurança do sistema. Mas e na prática? Como é que um processo começa nesse ambiente totalmente digital? A gente vai ver que a responsabilidade do advogado começa muito, mas muito antes do juiz sequer olhar para o caso. Começa literalmente no primeiro clique. Nesse mundo digital, organização é a palavra-chave. O artigo 1197 define uma ordem bem rigorosa para enviar os documentos, como a gente está vendo aí. E olha, isso não é uma sugestão, é regra. Primeiro, a petição inicial. Depois, a procuração e por aí vai. É como se fosse um quebra-cabeça que precisa ser montado na ordem certinha para a história toda fazer sentido. Mas por que essa rigidez toda? A resposta é simples: justiça e eficiência. Um processo todo bagunçado, como a própria lei explica, pode acabar confundindo o juiz e, o que é ainda mais importante, pode prejudicar o direito da outra parte de se defender. Essa ordem garante que todo mundo esteja lendo a mesma história, do começo ao fim, de forma clara. Agora, vamos entrar numa das mudanças mais impactantes de todas: o tempo. No mundo físico, o relógio do fórum era o grande vilão. Já no mundo digital, bom, o relógio nunca para. E isso muda completamente as regras do jogo. Aqui a gente vê a diferença de um jeito muito claro. Aquela correria antiga para chegar no balcão do fórum antes das 6 da tarde? Acabou. Já era. Agora o prazo final é à meia-noite no horário de Brasília, como diz o artigo 1198. Isso dá muito mais flexibilidade, claro, mas exige uma precisão de cirurgião. 23 horas e 59 minutos está dentro do prazo. Meia-noite 1 do dia seguinte já era. Ah, certo. Mas e se o documento for enviado no meio de um feriadão? O sistema, claro, vai aceitar na hora, só que a lei é bem inteligente. Para a contagem de prazo, o artigo 1198 é bem claro. O protocolo só vai ser considerado feito oficialmente no primeiro dia útil seguinte. Isso garante a validade jurídica para todo mundo. Mas é claro que depender 100% da tecnologia tem seus riscos. E se o sistema cair? Bom, o sistema judicial digital foi pensado já com essa pergunta em mente, e ele tem várias proteções para garantir que uma falha técnica não acabe virando uma injustiça. Essa, com certeza, é a pergunta de R$ 1 milhão para qualquer advogado. Já pensou na cena? O último dia do prazo, faltando 10 minutos para meia-noite, e o sistema sai do ar. E aí, o que acontece? A primeira camada de proteção, que está lá no artigo 1205, é a regra dos 60 minutos. Se o sistema ficar fora do ar por mais de 1 hora, em qualquer momento entre 6 da manhã e 11 da noite,
o prazo daquele dia é estendido automaticamente para o próximo dia útil. Simples assim, sem estresse. Mas e se o problema for ainda maior? A lei também prevê o que ela chama de indisponibilidade severa. Basicamente, é uma falha de mais de 3 horas bem no meio do horário de pico do fórum. Isso é um baita sinal de alerta, mostrando que tem um problema mais sério na infraestrutura que afeta todo mundo. E aqui está a proteção máxima, o verdadeiro botão de pânico do sistema. Se essa indisponibilidade severa acontecer por 2 dias seguidos, pronto, o sistema aperta o pause. Todos os prazos ficam suspensos e só voltam a correr quando sair um anúncio oficial de que está tudo estável de novo. A mensagem é muito clara: ninguém vai ser prejudicado por uma falha do sistema. A gente sabe que a justiça tem que ser transparente, mas ao mesmo tempo ela precisa proteger a privacidade das pessoas. É um equilíbrio super delicado. Como é que o sistema digital, onde tudo é basicamente um arquivo, lida com essa tensão entre o que é público e o que é privado? Então, as regras de acesso são divididas por níveis. O público em geral pode dar uma olhada no andamento dos casos públicos, ver as movimentações, um resumo. Já um advogado cadastrado no sistema pode ler a íntegra desses processos públicos. Agora, quando o caso corre em segredo de justiça, aí a porta se fecha. Apenas as partes envolvidas e os seus advogados podem ver o que tem lá dentro. E olha só que interessante. Isso aqui é um detalhe que dá mais autonomia para as pessoas. As próprias partes do processo, o cliente, recebem uma senha de acesso. Isso quer dizer que elas podem acompanhar o caso em tempo real, sem nenhum filtro, colocando o poder da informação diretamente nas mãos delas. Chegando ao final dessa nossa análise, fica bem claro que a gente não está falando só de uma modernização, de algo para deixar as coisas mais rápidas. Estamos falando de uma redefinição profunda do que é ter acesso à justiça. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, que a justiça deixou de ser um lugar físico para se tornar um sistema que está sempre ligado, 24 horas por dia. Isso joga uma responsabilidade enorme no colo dos usuários, mas, ao mesmo tempo, o sistema tem suas próprias redes de segurança contra falhas. E, no fim das contas, ele consegue equilibrar de forma bem delicada a transparência, que é pública, com a privacidade, que é necessária. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Não há dúvida de que ganhamos muito em eficiência, em acesso e em organização. Mas, ao removermos o contato físico, os corredores dos fóruns, será que a justiça se torna mais humana ou menos? Essa é a grande questão que essa revolução digital deixa no ar para a gente pensar. Até a próxima!